Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto que nós iniciamos no vídeo passado, em que nós fizemos um pequeno resumo explicando a relação entre o pâncreas e a diabetes. Bem, o pâncreas ele é responsável, entre outras funções, conforme nós falamos, pela produção de insulina. E a insulina é um hormônio que sinaliza para a célula a presença da glicose. E essa glicose é muito importante para a sobrevivência da célula, porque ela é um elemento essencial na respiração celular. Ela é a fonte de energia, então, para a sobrevivência da célula. A diabetes, então, nada mais é do que uma doença que tem a principal característica altos níveis de glicose no sangue, ou seja, a glicemia do indivíduo, quando mensurada em laboratório, ultrapassa 126 miligramas por decilitro de sangue, em que nós temos a normalidade em até 99 miligramas por decilitro. O estágio pré-diabético é considerado quando o indivíduo ele começa dos 100 e vai até os 125 miligramas por decilitro. É importante destacar que a condição do pré-diabetes ela ainda é um estágio reversível, em que o indivíduo ele ainda não tem uma condição em que o seu pâncreas ele se encontra tão lesionado em que ele não consiga mais produzir insulina. Então, com correção na sua dieta, a prática de exercícios físicos e, em consequência, a redução do sobrepeso corporal, esse indivíduo ele provavelmente tem grandes chances de conseguir normalizar a sua glicemia, tá? Outro fator importante de nós estarmos mensurando é a hemoglobina glicada. A hemoglobina ela é uma proteína presente no sangue. Ela está ali presente então nos elementos vermelhos do sangue, né, nas hemácias, e ela tem a função de carrear, de transportar gases como oxigênio e o gás carbônico, por exemplo. No entanto, ela passa a ser um monitor importante no controle da glicemia, porque quando ela está ligada à glicose, daí o nome hemoglobina glicada, por ela ter um tempo de vida, de existência, em torno aí de uns 120 dias, o seu percentual caracteriza, então, os níveis de glicose realmente presente no sangue daquele indivíduo. Então, a hemoglobina glicada, ela é considerada como um elemento aí essencial para determinar se o indivíduo ele é diabético ou não. E um indivíduo é considerado então diabético a partir de uma mensuração de hemoglobina glicada superior a 6,5%, tá ok? Também existem os
glicosímetros, né, que podem ser de utilização doméstica, em que com uma gota de sangue gotejada ali em lâminas ou em fitas dosadoras, é possível o aparelho então mensurar o quanto aquele indivíduo está apresentando em jejum, a sua glicemia, tá? E são pelo menos aí 5 tipos de diabetes, tá? Sendo que nós vamos nos ater hoje aos 3 principais tipos. O tipo 1, que é caracterizado como autoimune, que costuma apresentar-se ainda na infância. Por que é autoimune? As células de defesa do corpo, elas acabam eliminando as células beta-pancreáticas. As células beta-pancreáticas presentes lá nas ilhotas de Langerhans, que são células especializadas na produção da insulina. Elas então são destruídas pelo próprio sistema imune do indivíduo, fazendo com que aquele indivíduo aos poucos deixe de produzir insulina, e ele ficando então dependente de insulina exógena, que é a insulina que é administrada, tá? Já a diabetes tipo 2 é uma diabetes muito relacionada a questões de sedentarismo, sobrepeso, erros na dieta, né, alimentação descontrolada. Com o passar do tempo, esse indivíduo ele acaba fazendo com que o seu corpo passe a ser resistente à insulina, ou seja, ele até produz insulina, mas a insulina que ele produz passa a não ser mais reconhecida. Lá naquele modelinho que a gente falou de chave e fechadura no vídeo passado, em que a insulina ela é como se fosse uma chave para a célula abrir e aproveitar a glicose, né? Lembra que a gente usou essa referência? Então, o diabetes tipo 2, ele vai, com o passar do tempo, fazendo com que o seu organismo não reconheça mais a sua própria insulina, tá? Então, fazendo com que a glicose continue presente no sangue e aí se depositando em vários outros órgãos do corpo onde elas não deveriam estar depositadas, como por exemplo afetando o sistema circulatório, se depositando ali em vasos, em artérias, levando a arteriosclerose. Algo muito comum também em indivíduos diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que é a própria questão do fígado, né? Em que um indivíduo ele tem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, por conta da glicemia alta. O fígado ele começa a estocar essa glicose em forma de glicogênio, e que é um tipo de gordura, tá? Para ele aproveitar de forma mais rápida no organismo, e essas camadas de gordura vão se depositando, se tornando então aí nos graus que nós temos da esteatose hepática, tá? Nós temos também outros tipos de complicações, como complicações renais, complicações também na parte ocular, em que a glicose ela acaba enrijecendo a retina e provocando então a cegueira diabética. Enfim, vamos dar então continuidade a esse assunto, falando sobre o terceiro tipo de diabetes num próximo vídeo, tá? Que vai ser a diabetes gestacional. Um beijo grande para vocês e lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tchau, tchau!